Amigos e líderes de torcidas organizadas, quero falar com vocês com respeito e com toda a franqueza. Depois dos últimos acontecimentos envolvendo torcidas organizadas no Brasil, com relatos de prisões e até relatos de ameaças do crime organizado a lideranças, surgiram muitas opiniões controversas. Alguns dizendo que o crime não devia se meter com torcida ou vice-versa. E outros comemorando que o crime proibiu as torcidas em alguns lugares do Brasil. Eu quero falar algo difícil, mas necessário. Por isso peço que assista esse vídeo até o final. A gente se acostumou com uma mentalidade de pista, né? Ir pra pista, emboscadas, marcar briga com os alemão, encontrar aí na rua, brigar, tomar o uniforme do rival. No nosso meio isso virou normal, faz parte até da nossa identidade. Mas a gente precisa encarar uma realidade, uma verdade. Isso também é crime. Quando eu vou lá e tomo a camisa do alemão, bato nele, é agressão, é roubo, isso é crime. Talvez a gente não veja assim porque a gente cresceu nesse ambiente. Porque são anos de muitas histórias, são mais de 60 anos de torcidas no Brasil. E muitas torcidas fizeram seus nomes na porrada, inclusive. Mas é assim que a sociedade vê, como crime. Quando eles olham para nós e vê a gente brigando, se violentando, agredindo uns aos outros, elas não veem paixão. Ela vê um bando de criminosos se batendo. Nós estamos vendendo essa imagem. Com as nossas próprias atitudes, nós conseguimos convencer aos outros que nós somos criminosos. O problema não é a paixão, a festa no estádio. O problema é quando a gente transforma isso em campo de guerra. E enquanto a gente não encarar isso de forma sincera e honesta, nunca vai haver mudanças. Nós vamos continuar sofrendo pressões externas. Existe uma outra verdade que nós precisamos encarar com bastante franqueza e sinceridade. Sobre o crime organizado. O crime ele não tem coerência. Ele só pensa naquilo que favorece ele mesmo. O crime se aproxima das torcidas organizadas porque ele vê duas coisas. Jovens que podem consumir drogas, tráfico, ou jovens que podem ser recrutados para trabalhar a serviço do próprio crime. Tá? Mas esse mesmo crime, quando ele se sente prejudicado, ele é capaz de se virar contra a torcida organizada. Aquele cara que te abraça, ele vai virar seu inimigo. O crime ele não age por justiça, nem por lógica. Ele age por puro interesse. Lembre-se que o domingo é dia de jogos, mas também é dia de visitas íntimas nas prisões. As famílias dos presos, ao voltar das visitas, podem cruzar com as torcidas organizadas, inclusive com as confusões. É uma pedrada perdida, é um ônibus parado, é alguém ferido. Mesmo sendo criminosos, o criminoso ele não aceita quando atinge a própria família e acaba reagindo. Por isso precisamos entender uma coisa. Quando a torcida vive numa cultura de pista, de briga, ela fica refém. É um ambiente perfeito para o crime se aproximar e até oprimir. A melhor resposta não é enfrentar o crime organizado, nem apoiar o crime. É tirar o espaço que ele quer. Torcida com disciplina, com consciência, com liderança de verdade, ela não serve para recrutamento, não serve para o mercado de droga, não serve para manipulação. Líder, eu quero que você pense muito nisso que eu estou falando. O caminho que você escolhe para a torcida é o que vai definir o que se aproxima da sua torcida. Outra verdade que eu quero que a gente tem que encarar também é com aquelas pessoas que estão vendo um lado positivo sobre a situação do crime organizado proibir torcidas numa cidade brasileira. Isso não é bom, isso não é vitória. Isso é uma derrota da sociedade, nós perdemos. Eu não estou passando pano para briga de torcida, aquela confusaiada toda, emboscada, destruição. Tudo isso tem que acabar, todos nós concordamos. Mas quando a gente começa a ver como um positivo, pelo menos isso do crime organizado, estamos comemorando o mal vencendo o bem. É isso que está acontecendo. É como um time de futebol, mesmo perdendo, se classificar para uma outra fase por causa de um esquema de corrupção, um tapetão. Você confiaria no resultado desse campeonato? Você até conseguiu algo positivo, mas você aumentou o tamanho do problema. Não existe vitória nisso, porque o crime manda numa torcida organizada, isso não é vitória. Amanhã ele vai querer mandar em milhares de jovens. Talvez você não saiba, mas são quase 4 milhões de jovens envolvidos com torcidas organizadas no Brasil. Se o crime começa a ditar regras nesse meio, ele começa a ganhar influência numa geração inteira. Esse é o tamanho do problema. O crime ele não resolveu o problema. Ele só piorou o tamanho do problema. A solução não é o crime mandar acabar com isso. Isso não é um problema. A solução é a gente mudar a mentalidade. Quando a torcida abandona a cultura de pista, o crime ele perde espaço. Quando um líder de torcida assume a responsabilidade, a violência diminui. A resposta está na liderança. Mas quando a gente aplaude ou acha bom, a gente entrega o futuro para o crime organizado. Por isso, não celebre aquilo que pode escravizar a próxima geração. E para você que não está no meio de torcida organizada, saiba que existem ações já sendo realizadas no meio das torcidas organizadas. Para encerrar esse vídeo, agora eu quero falar com você que é líder ou integrante de alguma torcida organizada no Brasil. A transformação verdadeira vai começar dentro de nós, ela não vai vir de fora. E não existe mudança real sem mudança de mentalidade. E isso hoje não é mais opcional. Ou você ama a sua torcida, ou você é parte do problema. A cultura de pista ela já vem durante muitos anos 80, 90, e não estamos aqui para julgar o passado. A gente sabe que não vai acabar de um dia para o outro. Mas também não existem fórmulas mágicas. Existe perseverança, paciência e responsabilidade.
Aquilo que nós vamos plantar hoje vai construir a torcida de amanhã. Nós estamos trabalhando nisso já existem ações de formação de líderes que trabalham a transformação dessa mentalidade, desse entendimento. Essa construção ela é lenta, é igual a construção, a fundação de uma casa. Mas quem perseverar e decidir pelo bem das torcidas, irá vencer. Porque o futuro da torcida será decidido por quem realmente tem coragem de mudar agora. E para você que não é de torcida organizada, eu quero deixar um recado, um pedido muito sincero. Fale conosco, não sobre nós. Converse com a gente, com as lideranças e entendam a realidade dentro das torcidas antes de julgar de fora. O futuro das torcidas não será construído numa lei escrita no papel, nem com medo, imposição do Estado, muito menos comissão. Será construído com consciência e diálogo, e principalmente quem tem coragem. E isso começa hoje. Mas eu tenho esperança, porque a torcida organizada é juventude e é a juventude do nosso país. E aonde há juventude, ainda há esperança. Obrigado por ter me ouvido até aqui, espero que tenha contribuído com sua forma de pensar.